Capricórnio, ele vem muito com essa... É a casa 10, né? A casa 10 de Capricórnio. Então, Capricórnio, ele vem com essa casa da conclusão de um ciclo, né? É o momento de concluir. O que é uma conclusão? É uma retrospectiva que você faz e você tira suas conclusões a partir daquilo. Mas eu não quero falar a palavra conclusão, eu quero trazer um outro sentido para ficar mais fácil, pra gente ter uma linguagem simples, né? Mais fácil da alma entender sem tanta burocracia para ela. Uma coisa bem simples de falar. Então, assim, a conclusão nada mais é do que você avaliar as situações que você tá vivendo e entender aquilo que você quer ou não continuar carregando, né? Se realmente aquilo é verdade, se não é, se tem lógica, se não tem, né? Para buscar uma outra informação. Dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho, Deusinha, mais um vídeo do nosso canal Tarô, a Bússola da Alma, né? A primeira parte desse vídeo já está lá no OPEV e a terceira parte desse vídeo vai para o Despertar da Magia. Aqui é a continuidade. Bom, nós estamos tirando para Capricórnio, né? Então, nós estamos na tiragem de Capricórnio, mas nós estamos no signo, no mês regente, né? Na energia regente de Gêmeos. Então, lá nós começamos falando... Estão pedindo pra me tirar meu colar pra fora, gente. Vamos lá. Andando, né, ó, em cura e amor divino. Aqui é o coração, chakra cardíaco. As duas cores fazem parte do chakra cardíaco, né? O amor, o rosinha do amor aqui e o verde... também é chakra cardíaco. Mas aqui e o verde é uma gota, né? Ó, o rosa é uma bolinha, como se fosse as rodas kármicas, trazendo, né? E uma gota, que é a água, o sentimento. Bom, nós estávamos falando a respeito dessa energia que nos influencia todos os dias. Então aqui não é para Capricórnio quem nasceu no signo de Capricórnio. Nós temos a regência de todos os signos, todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. Então nós estamos aprendendo aqui como identificar essa energia que influencia o universo, né? Que está vindo do cosmos para nós e que nos influencia. Para que a gente possa usar essa energia com sabedoria, para destruir e descriar todas as crenças e padrões distorcidos da realidade divina, tudo aquilo que nos impede, né, de expandir, de crescer, de evoluir, enfim. E a gente estava falando muito disso. O verdadeiro poder é o conhecimento, né, está no conhecimento. Capricórnio, ele vem muito com essa... É a casa 10, né? A casa 10 de Capricórnio. Então, Capricórnio, ele vem com essa casa da conclusão de um ciclo, né? É o momento de concluir. O que é uma conclusão? É uma retrospectiva que você faz e você tira suas conclusões a partir daquilo. Mas eu não quero falar a palavra conclusão, eu quero trazer um outro sentido para ficar mais fácil, pra gente ter uma linguagem simples, né? Mais fácil da alma entender sem tanta burocracia para ela. Uma coisa bem simples de falar. Então, assim, a conclusão nada mais é do que você avaliar as situações que você tá vivendo e entender aquilo que você quer ou não continuar carregando,
né? Se realmente aquilo é verdade, se não é, se tem lógica, se não tem, né? Para buscar uma outra informação. Aqui, nas cartas que já foram tiradas, né, no primeiro vídeo, lá onde tá lá o começo da informação, tá vindo que é o momento da espiritualidade. Aqui é o 4, né, a nossa base 4, que é a espiritualidade. Então há um movimento da espiritualidade, dos nossos guias, dos nossos mentores, né, trazendo uma informação para que a gente seja rebatida. Que é o quê? O que eu estou nutrindo? O que eu estou? Então, vem uma informação. Qual informação? Vamos lá. Vou pegar uma coisa aqui que aconteceu comigo, para ficar fácil de entender. De saúde, né? Então, vem uma pessoa, o movimento, uma palavra em movimento, a mensagem em movimento. Vem uma pessoa e fala para você que ela tá com dor de cabeça, dor no corpo, que ela acha que é dengue. Ela nem foi no médico ainda, mas já tá dando diagnóstico. Como você rebate isso? Como você defende isso? Não, vai no médico, porque esse sintoma é dengue, porque esse sintoma... E você já começa a declarar também que a pessoa tá doente, ou, né, verbalizar a mesma coisa, ou você fala, para! Não é assim, não. Isso que você tá sentindo pode ser só um sintoma de transformação dentro de você. Já parou para analisar que isso pode ser uma mudança interna aqui, né? Um movimento para você mudar alguma coisa, ou um movimento que tá trazendo, né, uma desconstrução de algo dentro de você, de um padrão, ou mostrando para você algo que precisa ser destruído e descriado, né? Desconstruído de dentro de você como informação. E aí a pessoa, e você vai rebater de acordo com aquilo que você tem guardado dentro de você de informação, tá? De conhecimento. Então você defende aquilo que você conhece. Aquilo que você não conhece, você defende o contrário. Então, se eu virar pra você e falar assim, olha, eu vou começar a embaralhar as cartas, pode ser que já caia, tá? Pro lado da alma aqui. Gêmeos, ele é a busca pelo conhecimento, tá? Gêmeos é aquela parte da gente que vai cutucar, é a energia que vai nos cutucar para ter perguntas sem respostas. Então, onde você começa a se questionar de um monte de coisa, é onde o passado começa a se apresentar de novo. Você tem aquela nostalgia, lembranças do passado, memórias do passado, situações que aconteceram lá atrás, né? Porque deu certo, porque não deu, porque terminou, porque não terminou, porque começou, porque não começou, qual foi realmente o impulso, né? O que nos impulsionou a fazer a agir dessa forma, para você analisar. Então vamos lá, eu comecei aqui o canal, o outro, né, o OPEV, há 6 anos atrás, 2019. Eu comecei o canal naquela empolgação de trazer o conhecimento que eu usava na minha vida pra destruir e descriar as coisas, né? O Ho'oponopono, a lei da atração. Então, tudo aquilo que eu tava naquela euforia, naquela empolgação, porque aquilo tudo tava fazendo uma magia tão grande na minha vida, né? Tava trazendo tanta transformação já há mais de 14 anos, né? Que o Luiz parou de beber. Então, desde lá, eu tô usando isso cada vez de forma mais consciente pra né, curar situações. E aí, eu comecei aquele canal e falei, eu vou trazer todo esse conhecimento, porque eu vou ajudar pessoas, para as pessoas verem. Se eu conseguir passar para as pessoas o que eu estou fazendo, o que está acontecendo na minha vida, quantas pessoas eu não posso ajudar, né? Quantas famílias não podem ser salvas? Quantos casamentos não podem ser restaurados ao invés de ter um término? A gente entendeu por que a situação negativa está acontecendo e entender que não é o término que vai mudar aquilo, né? Porque existem padrões dentro da gente. Então eu comecei fazer, né, gente? Eu vou falar do casamento e tem uma coisa me incomodando tanto agora. Eu comecei, então, aqui eu e o Luiz, a gente começou, né, ficar junto em 2017, dia 6.
2007, perdão. Dia 12/6/2007. Então foi no Dia dos Namorados, tal, a gente ficou junto. E dali pra cá a gente foi aumentando o nosso relacionamento, né? Mas tiveram os perrengues. O Luiz começou, né, com a parte da bebedeira, tal, internou, parou de beber, e a gente foi. Só que eu percebi que não era o Luiz. O Luiz era a representação da minha parte masculina, né? Ele era... Eu sou a representação da minha alma, porque eu sou feminina, e ele é a representação do meu espírito, que é o masculino. Claro que eu tenho os dois dentro de mim, mas é como se ele fora de mim representasse as minhas energias masculinas e eu na vida dele as energias femininas dele, né? Um espelho pra gente conseguir enxergar. E aí eu fui fazendo tudo aquilo. Eu comecei esse canal nessa empolgação, vou não sei o que. Só que eu tinha muitas crenças e padrões que impediam que aquilo fosse adiante, né? Eu tinha muito conhecimento sobre tudo aquilo e tinha experiência sobre aquilo, mas eu tinha crenças e padrões muito limitantes para acreditar que eu pudesse ajudar alguém com aquilo. E aí, olha que legal, o canal ficou parado. Eu não mexi mais nele. Só que eu não mexer mais no canal, não trazer mais informações no canal, não significa que eu parei minha vida e parei com as minhas práticas. Pelo contrário, eu permaneci fazendo toda a limpeza, eu permaneci buscando cada vez mais conhecimento, cada vez usando mais o Ho'oponopono, cada vez, né, criei os decretos, toda a parte dessa parte, né, do tarô, de ver os sinais e tudo mais. Então eu fui desenvolvendo isso. Só que conforme eu ia fazendo isso, eu ia desbloqueando áreas da minha vida, né? Ia melhorando o relacionamento com o meu marido, ia melhorando o relacionamento com a minha família e as outras coisas. E aí, gente, toda essa cura, toda essa libertação foi trazendo um movimento pra minha vida muito grande, né? Até que eu criei o canal que era o Grimório das Bruxas, que na verdade é esse aqui, Tarô a Bússola da Alma, só mudou de nome. E eu criei como Grimório das Bruxas. E aí comecei a trazer mensagens aqui. Isso há quanto tempo atrás também, né? E parei. Então eu comecei a trazer e também parei. Aquilo bloqueou. Então eu não dava continuidade. Eu tinha o conhecimento, mas a ação de trazer isso à existência, toda essa energia que vinha contrária, o medo das pessoas me criticarem, me julgarem, o medo, né? Mas eu tenho que aprender como falar, eu tenho que aprender como passar a informação, tal, porque eu vou fazendo do jeito que vem pra mim. E eu sei que não é o normal que todo mundo faz, né? E aí acabou que foi indo. Mas aí eu fui destruindo e descriando, limpando de dentro de mim tudo aquilo que impedia. Até que chegou o momento que o Tarô a Bússola da Alma, né, chegou a mais de 4.000 inscritos. Eu nunca esperei que fosse ter tanto inscrito. Os meus vídeos aqui tinha 5 visualizações, 10 visualizações. Tinha vídeo que tinha uma visualização, nenhuma visualização. Eu falava, tá tudo bem, eu tô aqui pra passar mensagem. O dia que tiver que chegar pra alguém, vai chegar. Não tô aqui pra, né, competir com ninguém, nem... O meu intuito com os canais era literalmente passar o conhecimento que eu tinha adquirido até ali, tô adquirindo todos os dias, compartilhar essas informações, né, e causar na vida das pessoas as mesmas transformações que estão sendo causadas na minha, a mesma cura, a mesma libertação, a mesma forma de encarar as coisas, né, de forma diferente. Gente, olha, minha blusa tá toda branca aqui, caiu alguma coisa aqui, bem no U, né, ó, tá vendo, o U é o mundo, o branco aqui embaixo, como se estivesse purificando a alma, ó. Sei lá. Nem sei o que eu comi de branco pra cair aqui. Então, vai fazendo tudo isso. Aí o que acontece? Eu fui percebendo que conforme eu ia desbloqueando as minhas crenças e os meus padrões, tudo aqui ia ampliando,
né? Então iam chegando novas informações, novos tarôs, iam chegando tudo novo. E aí foi ampliando o espaço. Então, assim, é gostoso isso, né? E aqui, Gêmeos, ele traz muito isso, né? É você olhar o fora para reconhecer o dentro. Então, todos os relacionamentos, gente, todos os relacionamentos. O propósito e missão de você se relacionar com o mundo, com as pessoas, é você enxergar fora de você aquilo que tá dentro de você, de bom e de ruim, né? O que tá ruim você vai corrigir e o que tá bom você vai manter, vai aumentar, vai expandir essa energia. Então isso é o Gêmeos, né? Só que o Gêmeos é aquela coisa de você se questionar sobre as coisas. Então, o primeiro passo para você reconhecer tudo isso é você entender sobre as leis do universo, é você compreender o que são essas energias, por que existem os signos, os números, as letras, né? Tudo é energia, tudo é espiritual. Como que cada uma dessas coisas influenciam a minha jornada, influenciam a minha energia, as minhas ações, né? Podem me ajudar de alguma forma ou estão se comunicando comigo de alguma forma. Então, o oposto complementar, né? Que é o oposto complementar, o que tá na frente de Gêmeos ali como um espelho, é o Sagitário. Sagitário é a erudição, Sagitário é o conhecimento, é o aprender, né? O guardar o conhecimento, buscar a informação para você atingir o alvo. Quando eu fiz tem um outro vídeo aqui, quem acompanha o canal e sabe que é uma sequência já assistiu esse vídeo, tá? Mas se você ainda não assistiu, fica a dica. Aqui os vídeos, eles são todos intercalados um no outro, eles não são aleatórios, tá? É tudo uma continuação, é uma mensagem contínua, como se fosse uma série de Netflix. Então, assim, tem um vídeo que a gente tá falando do Sagitário, quando você pega o arco, né? A flecha, você puxa para trás para soltar. Então, quando você puxa para trás, significa que você está pegando informações do passado para atingir, do que está armazenado para atingir. Qual o conhecimento que você tem guardado? Qual para você atingir o alvo que você quer? Então, quando você puxa essa flecha e solta, você tá mirando no dinheiro, na prosperidade, na abundância, e de repente você acerta a dívida. Você acerta o pneu do carro furado, você acerta o desemprego, né? Você acerta um monte de coisa ruim. Mas por que se eu tava mirando no dinheiro, eu tava mirando a prosperidade? Como que eu fui... eu tô aqui mirando um casamento mais próspero, mais abundante, melhor e acertei no término do meu casamento, né? Então, não sei o que tá acontecendo aqui. É porque quando você solta a flecha, você envia essa flecha com as informações, o movimento que ela faz é exatamente aquilo que você tem nutrido dentro de você, de informação, tá? E infelizmente essas informações também te ajudam a revidar as coisas. Então vamos lá, se alguém chega pra você e fala... você tá com o nariz assim, é renite, é sinusite? Não. Isso aqui tá expectorando porque eu tô fazendo uma cura energética, né? Eu tô fazendo orações, né? Os meus decretos, tô limpando a minha energia e isso aqui tá expectorando aquilo que eu tô desbloqueando de dentro de mim. Tá soltando de dentro de mim, tá saindo pra fora pra limpar. Então isso aqui é um sinal físico da limpeza que eu tô fazendo, que tá funcionando. Pronto. É assim que eu me defendo, porque é nisso hoje que eu acredito. Mas aí eu posso estar com o nariz assim, a pessoa virar e falar assim, nossa, vai no médico, ou toma um remédio pra isso, toma um remédio pra aquilo. Ou até a pessoa fala, né, eu tenho um remedinho aqui bom pra isso, aí você já vai lá e toma um remédio. Pronto, acabou de declarar que realmente você tá doente, né? Então, como você defende tudo aquilo que chega pra você, vai corresponder àquilo que você tem de armazenamento. Então, os Gêmeos, tudo que tá fora é o que tá dentro, e o Sagitário é o arqueiro, né? Que você tem que acertar o alvo. E aí, falando de Capricórnio, que é a casa 10...
o oposto complementar de Capricórnio, gente, é Câncer, né? É Câncer. Então, Capricórnio é 10 e Câncer é 5. Não, 4. 10 e 4, que dá 14, que daria a temperança. A temperança é a cura e o equilíbrio, né? Então, juntando os dois, daria cura e equilíbrio. E se a gente juntar Sagitário com Gêmeos, é 3 com 9, dá 12, que seria a espiritualidade, né? O conhecimento espiritual e a conexão espiritual. E dá 3 de novo. 9, que é o Sagitário, é a colheita. Então, olha só, aonde você mirou a flecha, aí o Virgem vem mostrar a colheita que você tá tendo daquilo que você tem armazenado dentro de você. E agora, se a gente falar de Capricórnio, que é a tiragem que a gente tá fazendo, que é a energia que eles pediram para trazer, nós estamos falando da casa 10, que é a conclusão, né? E o Capricórnio, tem uma coisa que eu anotei aqui, que era importante, que eu queria lembrar. Deixa eu ver. Tá. É que eu tava fazendo umas anotações loucas aqui. Capricórnio, a carta regente dele é o diabo, que é o 15. Então, são os nossos hábitos. Ah, tá. É a nossa responsabilidade. Então, assim, o Capricórnio, ele vai trazer a nossa capacidade de entender qual é a nossa responsabilidade em cima de todas as coisas. Então, as minhas orações, as minhas ações, as minhas intenções criam a minha manifestação, criam a minha realidade. Até que ponto eu compreendo isso certo? Até que ponto eu realmente compreendo que eu sou 100% responsável por tudo aquilo que está se manifestando na minha vida? Então, se o meu marido briga, se o meu marido faz alguma coisa que eu não gosto, eu responsabilizo ele pela raiva que eu tô sentindo, pelo sentimento ruim que eu estou tendo, ou eu compreendo que ele é só o espelho mostrando aquilo que tá dentro de mim que precisa ser curado? Que ele já é a manifestação das minhas orações. Ele já está agindo daquela forma por conta das ações que eu tive, das orações que eu tive, daquilo que eu acredito a respeito do relacionamento, do casamento, né? Daquilo que eu acredito a respeito dessa situação. É só uma revelação daquilo que eu tenho guardado e armazenado dentro de mim como informação, como conhecimento a respeito daquela situação. Então o Capricórnio, ele vem dizer que é o momento, e nós estamos no mês 5, que é finalizando o mês 5, que é o mês do Papa, reconhecer quais crenças e padrões a gente tem a respeito do relacionamento, da vida, da comida, né? E que todas as situações que estão acontecendo na nossa vida são responsabilidade 100% nossa. Então o Capricórnio, ele vem mostrar isso. E olha que legal, o Capricórnio, ele vem contra Câncer, né? O oposto dele é Câncer. Então, o que tá na frente dele é Câncer. E Câncer, ele vai falar da família. E não é só a família de sangue. É família, é tudo aquilo que você se afeiçoa, né? Ou tudo aquilo que você se relaciona com mais frequência. Então vamos lá, o que é uma família? No teu trabalho, você tem os amigos de trabalho. Não deixa de ser uma família. Você tá ali todo dia, você tá com eles todos os dias. Então é um relacionamento familiar no trabalho, tá? É uma tribo, né? Ali é uma tribo. O da sua casa é outra, entende? Então vamos lá, no trabalho, como que isso aqui vai funcionar? Vai mostrar pra você
as crenças e padrões que você tem armazenado dentro de você a respeito do trabalho, a respeito do dinheiro, a respeito de como ganhar dinheiro, né? A respeito dos dons e talentos. Então, tudo que você vive na sua tribo de trabalho, na família do trabalho, tá? Vai estar mostrando pra você as crenças e padrões que você tem dentro. Aí cabe você a entender assim: meu chefe é chato, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. Tá, vamos lá. O seu chefe é a representação daquilo que você acredita sobre o trabalho. Por que que esse trabalho é ruim? Por que que teu chefe é ruim? Por que que você não gosta do que você faz? Porque você está fazendo por obrigação e não por amor. Você está fazendo por crenças e padrões humanos que disseram que só assim você pode ganhar dinheiro. Você está na submissão e não na sua missão. A submissão, a gente vai estar abaixo da nossa missão. E abaixo da nossa missão a gente acaba sendo submisso. Ou seja, recebendo ordens, tá? Então assim, você tá nesse trabalho porque você acredita que é esse trabalho que dá o seu ganha-pão. Não é porque você não tá ali por escolha, você tá ali por obrigação. Ah não, eu escolhi essa loja, ok, mas era exatamente essa loja que você queria trabalhar? Era exatamente a função que você tá exercendo, que você gostaria de exercer? É exatamente isso que faz você levantar da cama todos os dias com alegria, felicidade e falar: opa, dia de trabalho, eu vou lá fazer meu trabalho? Ou você já sai da cama: nossa, mais um dia, nossa, ainda é quarta, ainda é quinta, quando que vai chegar o dia da minha folga? Né? Ai, o dia não passa. Ou chegou o dia da folga, no dia seguinte tem que trabalhar, nossa, amanhã já tem que trabalhar, ai, nossa. Gente, vocês não têm noção do quanto é horrível isso pra vocês, né? Do quanto é horrível isso pra todos nós, porque nós já saímos de casa com a energia de fracasso, de dor, de estagnação, de miséria. E o que você vai atrair? Mais do mesmo. Então você não faz por amor, faz por obrigação. Então é hora de destruir e descriar. Então o que essas energias nos mostram? Elas começam a dizer que é hora da gente buscar o conhecimento verdadeiro, se alinhar com as verdades divinas, para entender o porquê nós estamos agindo dessa forma, fazendo dessa forma, se não é assim que a gente quer. Ah, porque tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Isso nós... Olha, eu vou no meu... Olha aqui, gente, onde caiu, olha. No meu braço. Tá vendo a carta aqui, ó? No meu braço. Cotovelo aqui. Aqui é o espírito, as ações espirituais, né? E aqui o braço, ele são suas ações. Aquilo que você recebe de pai, mãe e age. Bendito o homem que confia no Senhor e nele deposita a sua esperança. Vai ser esse o título do coisa. Bendito o homem que confia no Senhor e nele deposita as suas esperanças. Que aí não fica fadigado desse jeito. Não sente... Olha aqui, eu acabei de falar das dores. Você tá indo trabalhar assim, ó, com um monte de espada nas costas, cansado, abatido, isolado. E no outro vídeo eu falei que tinha caído uma carta a mais e que já ia pra alma. Não vai pra alma, tá? É a quinta carta do central aqui, é a magia. Então é assim, é o 5. É tudo aquilo que está como base de conhecimento que vai influenciar as nossas ações. A magia é isso, tá, gente? É a base do conhecimento que você tem que influencia suas ações e orações, intenções, né? Que causam a manifestação. Então vamos lá. Eu tô destruindo e descriando aqui. Quando eu reconheço uma situação, né, que tá armazenada dentro de mim, e eu rebato de uma forma diferente daquilo que era antes, tá? Vem essa informação da doença. Eu falo, não tô doente. Isso aqui é uma cura energética que eu tô fazendo e tá desbloqueando lá dentro, né? Ou vem uma situação de dinheiro e você fala, não, isso aqui é o sinal físico da mudança acontecendo e tá tudo bem, né? Não tem nada de ruim aqui. Aqui é só a limpeza acontecendo, eu tô destruindo e descriando, então fora tá manifestando e tá tudo certo. A mesma coisa aqui, teve uma informação esses dias que a gente tava falando de grade na janela
E a pessoa, eu falei, mas eu deixaria sem a grade porque tá melhor, né? Tá mais gostoso sem a grade. Não, pelo amor de Deus, porque alguém vai... A janela é toda fechada. Porque alguém vai entrar, porque eu falei, não, a minha segurança tá em Deus, não tá numa grade. A minha segurança tá nos anjos guardando a minha casa. Eu confio na proteção divina, não na dos homens, não numa grade. Se o cara quer entrar na tua casa, não vai ser a grade que vai segurar a gente. Entende? Então, na mesma hora que veio a informação, eu rebati com aquilo que eu hoje estou acreditando. Eu destruí e descriei aquilo de dentro de mim. E literalmente, falei, não, eu acredito na proteção divina. Eu não tenho medo do ladrão vir roubar minha casa, porque eu acredito na proteção divina, tá? Então, e aquilo que você acredita é aquilo que você manifesta, gente. É simples assim. Então, a minha responsabilidade em rebater isso, né? Então, eu tava destruindo e descriando as estruturas que eram correspondentes àquilo. E aqui é a magia. Então, eu estou destruindo e descriando de dentro da minha alma toda a informação que diz que eu preciso de uma grade na minha janela para me proteger, né, do mal. E aqui, gente, é um 10 de espadas que cai invertido aqui na alma, no divino. Então aqui é assim, a conclusão dos pensamentos. Eu finalizei no 9 e aqui eu tenho que tirar uma conclusão desses pensamentos. Então é o momento de eu começar a analisar. Primeiro, examine as escrituras para ver se elas são realmente aquilo que estão falando. Qual o conhecimento que você tem a respeito de Deus, do poder divino, né? Olha, o que eu acabei de ler para vocês é uma parte da Bíblia, Jeremias 17:07. Bendito o homem que confia no Senhor e nele deposita a sua esperança. Então, se eu confio em Deus e espero em Deus, então eu vou buscar aquilo que Deus tem para mim. As informações que dizem quem é Deus. Então, eu vou andar em saúde divina, em proteção divina, né, em providência divina, em relacionamentos divinos. Eu vou sempre estar buscando curar, né, andar em amor e cura, ou curar para amar, né, e isso, aquilo. Então é assim, qual a conclusão que você tira disso tudo? Como você está, a gente estava falando, o Capricórnio, gente, é o diabo. O diabo são as nossas palavras malignas, são os nossos pensamentos e sentimentos malignos. É o medo, é a insegurança, é a inveja, é a procrastinação, né? É a escassez, é a doença. Então, tudo aquilo que tá fora do que é de Deus é maligno, é do diabo. Então, são prisões mentais. Chegou alguém aqui. Peraí, gente. O diabo, só que aí o diabo 15 é o 6 de novo, né? 1 mais 5. O 1 é o mago e o 5 é o papa. Então, eu manifesto de acordo com o meu conhecimento. Eu manifesto de acordo com aquilo que eu tenho armazenado dentro de mim. Então, o 15 está dizendo, é hora de você observar o que tem dentro de você, que é maligno, tá? O outro vídeo que eu gravei, gente, meu cabelo tava um sebo. Porque tava muito sujo, o chuveiro quebrou. E olha que legal. Eu fiz aquela tiragem, né? E enquanto o vídeo subia pro canal, lá do PEV, eu falei, vai demorar um pouco, eu vou aproveitar, subir, tomar um banho e lavar meu cabelo. Eu lavei meu cabelo, a Maria secou com o secador, né? E agora meu cabelo tá escorrido. Tá liso, né? Soltinho, ó. Então, quer dizer, eu comecei a analisar aquela situação. E quando eu subi pra tomar banho, o Luiz tinha limpado o chuveiro, desentupido ele, que tava com os buraquinhos entupidos, tava saindo pouca água. Ele consertou a resistência, que tava muito frouxa, não tava esquentando direito, ele apertou lá, começou a esquentar de novo. E o cano do meu chuveiro é de plástico e ele tava assim, sabe,
pra baixo, tava parecendo que o chuveiro ia quebrar. Aí o que ele fez? Amarrou um arame e prendeu no teto. Então tem um fio de arame agora preso no teto. E aqui tá dizendo pra mim, nesse exato momento, por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque nesse exato momento tá dizendo que eu reconheci aquelas crenças e padrões, né? O cobertor que eu tirei ontem, as duas cobertas que eu tirei ontem de dentro do baú, eu ganhei as duas cobertas de pessoas diferentes. E essas pessoas têm, assim, o histórico de relacionamento, né? Amoroso, casal, família, não é muito legal, né? Tem muita crença religiosa que aprisiona. Um deles tem até problemas seríssimos, né? Mas enfim, um tava de frente pro outro. Porque... Nossa, meu brinco desbrincou. Bem peixes caiu, né? No diamante sendo lapidado. O que acontece? Um dos cobertores foi da casa da minha vizinha da frente aqui que ela me deu, um edredom. Então assim, eles têm essa coisa de religião, né, católica muito forte, fervorosa. Então a mulher tem que ser submissa ao homem e aquela coisa toda da igreja católica em relação ao casamento, que eu vou falar pra você, é uma prisão que só Deus na causa. E a outra coberta era da dona que era dessa casa, que já é falecida, né? Mas o casamento já tava destruído, tudo, a família também tá separada. Então, quando eu tirei aquelas cobertas de lá, eu dei uma pra minha filha, que ontem tava muito frio, mas muito frio aqui, então eu dei uma pra minha filha. E... peguei a outra pra usar. E nisso que eu deitei na cama com aquela coberta, tava com um cheiro de guardada. E aquele cheiro começou a incomodar meu nariz, que foi onde começou toda essa coisa da tosse, do espirro, do nariz, do olho queimando que nem coisa. E eu comecei naquele momento a declarar que haja luz, o que tá acontecendo, né? Por que esse sintoma tá aparecendo? O que isso tá mostrando pra mim poder curar. E eu ontem tinha colocado a minha certidão de casamento, ó, nova, né? Dentro da pasta aqui, né? Com o jogo da Mega Sena aqui, da Mais Milionária, meu título de eleitor. Que muitas pessoas têm o casamento, gente, como um compromisso político, como um contrato, né? Como sei lá, não vê o relacionamento mesmo como coisa de companheirismo, de cumplicidade, de unir forças para poder enfrentar as batalhas da vida. E eu tava vendo muito isso ontem. E aí eu comecei a fazer exatamente isso aqui. Eu destruí. Ai, chegou alguém aqui. Santa Rita de Cássia. Ai. Santa Rita de Cássia. Santa Rita, a história de Santa Rita é muito bonita, porque ela foi, naquela época, os casamentos eram realmente contratos, né? Pra poder, posse, coisa assim, unir a família pra ter mais poder, né? E a Santa Rita, ela foi... naquela época tinha muito dos pais escolherem os maridos, né? Ou darem as filhas antes mesmo do casamento pra alguém. E ela só foi conhecer mesmo o marido bem depois. Ela conhecia ele por foto só. E só que ela não queria se casar. Ela queria ir pro convento. A fascinação dela era por Jesus Cristo. E ela queria se dedicar a Jesus. Então ela não queria casar com ninguém, ela queria encontrar o verdadeiro amor, ela buscava isso, o verdadeiro amor. E tal, o amor puro, né? Sem essa coisa de
toda distorcida do amor que a gente vive. Mas aí, como o pai dela já tinha prometido ela, né? Ela teve que cumprir, ela casou, tudo. Só que depois de um tempo, o marido dela se mostrou uma pessoa muito violenta, né? Agressiva, violenta. E a Santa Rita, ela permaneceu naquele casamento por muito tempo, né? Mas com muita oração, com muita devoção, com muito amor, ela conseguiu fazer com que o marido dela se convertesse, se tornasse uma pessoa melhor. Só que como ele já tinha muito problema com outras pessoas, né? Dívida de brigas, né? Num certo dia ele foi morto. E aí a Santa Rita perdeu o marido, né? Logo quando o homem ficou bonzinho, ela perde o marido. E aí os filhos de Santa Rita, que herdaram o mesmo gênio do pai, né? As mesmas crenças e padrões do pai, assim, começaram a alimentar dentro deles um sentimento de... Como fala, gente? Quando quer revidar as coisas? Queria matar quem matou o pai dele. Isso, vingança. Então eles começaram a alimentar aquele... Obrigada, meu amor. Começaram a alimentar dentro deles aquele sentimento ruim de vingança, sabe? De querer matar quem matou o pai, de se vingar. E Santa Rita, ela não queria que os filhos tivessem isso, sangues nas mãos, né? Fizessem isso. Então ela orava para Deus para que, se fosse para acontecer isso, que eles fossem mortos, que Deus levasse eles. E aconteceu de ter uma peste bubônica lá, sei lá o que, uma doença que assolou, né? Todo mundo, muita gente. E os 2 filhos de Santa Rita acabaram sendo mortos pela doença. Então aconteceu como ela orou, né? Como ela pediu. Primeiro ela intercedeu e pediu muito pela mudança do marido. O marido mudou, só que ela não conseguiu né, fazer com que ele permanecesse muito tempo, porque ele já tinha plantado ali o que ele ia colher, que era a morte dele. E os filhos, ela orou muito para que eles fossem mortos, né, levados por Deus antes deles cometerem qualquer tipo de assassinato, né, da vingança. E aconteceu. Então, assim, e ela se dedicou depois, ela já tinha tentado entrar no convento e não tinha conseguido, né, 3 vezes. E agora, depois de ser casada, com os filhos, tudo, né, filho morto, ela não iria. Mas aí acontece de tanto ela acreditar que poderia, tá? E ela tinha no coração dela que aquilo era o que ela tinha que viver. Acontece um milagre que essa mulher vai parar na igreja e todo mundo percebeu que não foi por forças naturais e acabaram permitindo que ela entrasse para a igreja, né? Para o convento. E ela pede para Jesus que ela sentisse a mesma dor de Jesus. E um espinho da coroa de Jesus fere a testa dela e ela fica com isso, né? Por muito tempo. Então, Santa Rita, ela tem essa história de devoção muito grande, mas nessa busca pelo amor, né? E essa ferida da testa dela, eles contam de um jeito, mas quando eu comecei a estudar a história de Santa Rita, que ela se apresentou falando, né, que ela tava comigo e alguma coisa assim, desse tipo, ela disse o seguinte, que aquele espinho que veio na testa dela, que eles, né, mostram como um espinho que veio na testa e feriu, na verdade ela estava compartilhando com Jesus as dores que ele carregava. Tá? Ela queria compreender quais eram os pensamentos que ele tinha, quais eram as dores que ele estava carregando, né? Para que ela também fosse curada dessas mesmas dores. Ela reconheceu que o que ele tinha estava dentro dela de alguma forma e que ela queria entender melhor para se curar. Então é como se ela compartilhasse dos pensamentos de Jesus, né, das dores dele, daquilo que ele veio curar e limpar, para que ela também destruísse dentro dela. Então é bem legal. E aqui agora, na hora que começou essa abrição de boca, aí ó. E ela vem muito para essa parte do casamento e das missões impossíveis, né? Dos filhos, olha só.
marido, filho, lidar com um pai difícil, né? Que queria, porque queria que fosse daquele jeito. Então, olha tudo que a gente tá falando. Capricórnio, que vem com a família, né? Gêmeos, que vem aqui com o Sagitário. Então, Gêmeos é tudo aquilo que tá fora, é o que tá dentro. Então, ou seja, de alguma forma, toda aquela experiência que ela viveu foi exatamente para aprender a conviver com pessoas, né? Que é o que a gente tem que fazer. E aqui, ó, Pajem de Espadas, tá? Junto com o 10 de espadas aqui. Então, é assim, a sua alma defende os pensamentos de acordo com o que ela tem lá dentro. E aqui tá dizendo que a partir do momento que você reconhece essas lições que estão sendo passadas aqui, começa a fazer os decretos, começa a fazer toda a limpeza, começa a se defender, né? Começa a reconhecer aquilo que está em você e começa a se defender de uma forma diferente, né, destruindo e descriando tudo aquilo que está armazenado em você, tudo aquilo, e aqui, ó, tudo aquilo que você recebeu como fonte de orientação divina, né, como fonte de conhecimento espiritual. Você começa a compreender os pensamentos dolorosos que você tem. Você começa a reconhecer aquilo que está em você. Olha as espadas aqui. Você pode ver que elas estão bem iluminadas, ó. Tá vendo? Parece que tem uma luz delas. Não é, mas parece que tem uma luz. Por quê? É como se toda essa situação estivesse trazendo uma iluminação para que você reconhecesse quais crenças e padrões estão armazenados em você. Quais pensamentos você tem a respeito de tudo, né? E aqui são ações espirituais, palavras e ações do seu espírito. Então é tudo aquilo que você fala, é tudo aquilo que, como você fala e como você rebate aquilo que você ouve, né? Então vamos lá, o que eu falo e tô ouvindo e como eu rebato isso que eu falo e estou ouvindo, né? Aqui é o pajem são as sementes, então tá dizendo que aqui quando você começa a destruir e descriar tudo isso, reconhecer a sua responsabilidade, né, sobre todas as coisas, que é o Capricórnio, reconhecer suas palavras malignas, né, faladas de formas negativas, você começa a entender por que você tá vivendo essa situação. Então, se alguém fala de doença e você contribui com a mesma coisa, você não rebate, né? Eu vou procurar aqui, gente, porque tá falando pra procurar, eu vou procurar. 17:36. É que eu não guardo onde tá os versículos das Bíblias, sabe? Pera aí. Deixa eu ver qual é a outra carta. Ah! E aí você renova, né? Um Ás de Ouro. No espírito. Renovando a matéria. Então, você começa a entender quais são os pensamentos negativos que você tem a respeito de Deus, né? Do seu poder, de quem você é, que é a divindade. Você começa a entender quais são os pensamentos que você tem armazenado dentro da tua alma. E aí você começa a defender uma nova perspectiva, a defender uma nova forma de pensar e armazenar novas sementes. Então, quando você começa a se defender de forma diferente daquilo que vem, querendo ou não, você fala para tua alma, olha, eu não penso mais assim, né? A doença não vem dali, vem daqui, tal, não sei o quê. E aí você vai rebatendo. E você vai criando, com isso, com essa conclusão, você vai gerando sementes espirituais, novas sementes, tá? Então aí você vai vendo que, tá acontecendo isso na matéria, meu nariz tá escorrendo. É a travessia, isso é a mudança acontecendo, mostrando que a mudança interna tá acontecendo, a limpeza interna tá acontecendo. Então tá saindo pra fora. Aí você começa a fazer isso. Quando você faz isso, você começa a criar uma nova forma material. Olha a matéria aqui, o Ás de Ouros, né? Você cria uma nova matéria, uma nova forma. Novas ações,
Resistir ao mal. Resistir ao mal. Ó. Tiago 4:7. 4 imperador, 7 a colheita. Olha só, 7 é o carro aqui, 7 é o 7 de paus aqui, a gente tem os dois. Tanto na divindade e nos guias e mentores, como no espírito na terra, tá? Que aí é você aqui se defendendo, espiritualmente falando, tá? Olha só o 7. O 7, ele é a manifestação da sua oração. É o primeiro brotinho nascendo, mostrando o que tá dentro de você que tá querendo sair pra fora, que vai se manifestar. E aqui você defende. E olha só o que vem falando. 4, 7. 4 é o imperador, seu poder divino de ação, certo? O que você fala, o que você... Ixi, apagou tudo aqui. Meu celular travou. Não quer abrir. Aí, Bíblia Sagrada. Tiago 4,17. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, submetam-se a Deus. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Certo? Em outras Bíblias tá, resista ao mal e ele fugirá de você. Mas aqui nós estamos falando do diabo mesmo, Capricórnio, né? Ou seja, a nossa vontade de responsabilizar o outro por tudo que tá acontecendo na nossa vida, a nossa falta de consciência e de consciência, né? De aceitar que nós estamos fazendo aquilo, que o poder está em nós, certo? E como eu faço isso, Andréia? Gente, o conhecimento que você precisa também está dentro de você. Siga a sua intuição. Olha a sacerdotisa. Então, você pode rebater tudo isso falando que haja luz. Declara todo dia de manhã que haja luz no meu dia de hoje. Que tudo que acontecer para mim, eu tenha a sabedoria, a conexão com o divino dentro de mim. Com os meus guias e mentores para me movimentar. Para que eu possa me defender do mal de forma divina, com conhecimento divino. Eu não sei. Gente, tá dentro de nós, porque o divino está dentro de nós, Deus está dentro de nós. Mas é óbvio que você pode buscar esse conhecimento. Como? Gerando novas sementes na sua alma aqui, ó. Nós estamos falando de Gêmeos, a busca pelo conhecimento, né? Sagitário, a busca pelo conhecimento. Capricórnio não deixa de ser também a busca pelo conhecimento, tá? Então aqui, quanto mais eu busco, quanto mais eu destruo e descrio todas as crenças e padrões humanos que me impedem de conectar com a espiritualidade, eu vou abrindo espaço para ouvir cada vez mais o poder divino que já está dentro de mim, a sabedoria e o conhecimento espiritual que já está dentro de mim, a sacerdotisa, né? Está em todos nós, é o 2. E olha que a gente falou da sacerdotisa no dia de ontem e de hoje, que ontem foi dia 28, hoje é dia 29, né? E nós temos a sacerdotisa no dia de hoje, na data em si, 3 vezes. Divindade, alma e espírito. Ou seja, nós temos como acessar esse conhecimento dentro de nós, porque ele já está disponível na energia, tá? E aí eu vou buscando cada vez mais e criando novas sementes para que eu possa me defender. Como que eu me defendo do mal? Me abastecendo da palavra de Deus. Então aqui, ó, olha só. Bendito o homem que confia no Senhor e nele deposita sua esperança. Então vamos lá. Confia nele, deposita nele sua esperança. Espera nele, né? Sabe que ele o poder de salvar você. Não sei o que do medo, porque a janela que tem que ter grade, porque... Opa! Bendito o homem que confia no Senhor e nele deposita sua esperança. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido porque Deus me guarda. Quanto mais conhecimento da palavra de Deus eu tenho, maiores serão as minhas chances de me defender desse mal, do diabo. Daquilo que vem contrário, né? Daquilo que vem de forma negativa. Então, como que eu me defendo do mal?
Como que eu me defendo do diabo? Com as minhas orações. E, eu tenho que debruçar lá e ficar ajoelhado orando. Não. Suas orações é tudo que você fala o tempo todo, constantemente, em todos os momentos da sua vida. Cada segundo da sua vida. Como você está lidando com todas as situações e informações que chegam até você. E aí? Né? Olha só. 6 de copas. Embaixo do Ás de Ouros. Então, na verdade, eu começo uma nova matéria aqui, né? Eu começo uma nova história, e aí, ó, o que eu recebi que me causou dor, eu começo a mudar. Entende? É como se eu começasse uma nova história, e aqui eu vou tanto receber como dar um novo conhecimento. O 6 de copas é tudo aquilo que a gente armazenou como sentimento, e são os sentimentos que a gente compartilha. Quando eu compartilho meu medo, minha insegurança, ou quando eu compartilho a minha coragem, a minha determinação, a minha fé, né? Esses sentimentos vão influenciar diretamente suas orações e ações. Aquilo que você recebeu e armazenou como um troféu, como uma situação, né? Então, a base do conhecimento é o 5. E o 6 é como eu compartilho com as pessoas, como eu reajo às coisas, né? Mas tem alguma outra informação nesse 6 de copas que eles querem que eu veja que eu não tô enxergando. Nós já vamos enxergar. Então, aqui é bem claro assim. A partir do momento que eu reconheço que todas as situações que estão acontecendo para mim, na verdade, são as informações das sementes que eu tenho dentro de mim, do conhecimento que eu armazenei, né? E que eu posso mudar essa semente, eu começo essa mudança. Aqui é o momento exato de começar a mudar a forma de falar e de agir diante das situações que você tem enfrentado até aqui. E tudo que tá fora de você é só um espelho do que tá dentro, que é o Gêmeos. Então é hora de você destruir, descriar tudo aquilo que você tá compartilhando com as pessoas. E a informação do meu chuveiro, olha só que legal. O Luiz colocou um ferro, né, um arame para prender no teto. Parafusou. Então ele furou o teto, então ele foi mais profundo, ele furou mais profundo o teto, que são os pensamentos. E esses pensamentos estão nessa casa, então é tudo que eu compartilho com o povo daqui, né? Com quem já passou por aqui. Eu compartilho da mesma informação. Então, ontem eu usei o cobertor da moça que morava aqui, da senhora que morava aqui. Que foi o cobertor que eu ganhei da filha dela. Tava na casa e ela deixou pra mim. Então, assim, aquele cobertor me trouxe toda essa coceira no nariz, essa expurgação, né? Essa expurgação aqui de pôr pra fora. E isso tá me mostrando que hoje é o dia da conclusão. Ontem foi a finalização. E começou toda essa bagunceira. Né? Um frio do caramba. Gelado. E aí eu comecei a destruir, descrio isso e o outro cobertor que eu dei pra minha filha, que são os únicos 2 casais que tem na casa. E aí eu falei que eu né, destruí, descrio tudo que é relacionado ao casamento, essas crenças e padrões distorcidos da realidade divina, do verdadeiro propósito do compromisso do casamento, da aliança do casamento, né? Do verdadeiro amor e tudo mais. E eu comecei a destruir, descriar isso para tirar tudo aquilo que era falso, tudo aquilo que não vem de Deus, né? De dentro da gente, para que a gente não queira ter domínio sobre o outro, para que a gente não seja submisso, mas sim companheiro, né? Não tem que um ficar sobre o outro, é junto, ó, né? Uma engrenagem aqui. Então eu fui destruindo e descriando tudo isso no mais profundo. Hoje, na primeira tiragem, tinha a caneca
da caveira que não tá mais, eu levei lá pra cima. Falando que tava limpando os ossos, a ancestralidade. E eu permaneci limpando tudo na ancestralidade, certo? E aí, vem Santa Rita agora, que é principalmente do casamento, da família, né? Dessa devoção de entender que não é separar. Ela continuou orando e curando e intercedendo, claro que do jeito dela, e pelo que ela veio me trazer essa semana, de que eu senti da mensagem dela, foi: eu fiz por impulso, né? Como se fosse a intuição divina guiando ela. Mas ela queria que eu tivesse a consciência das de espadas. Que eu tivesse a consciência, que eu conseguisse enxergar nitidamente o que eu estava fazendo. Porque é uma fórmula. E quando eu tenho essa fórmula, eu consigo me defender daquilo que vem contrário, né? E ela estava dizendo que isso é uma nutrição que está em todos nós, né? Todos nós temos isso, porque nós recebemos isso da ancestralidade. É isso. Nós recebemos isso da ancestralidade como um legado, tá? Então aqui ela tá dizendo, é hora de curar, é hora de limpar isso. Em relação ao casamento, né? Em relação à família, em relação aos relacionamentos. Porque a vida inteira é relacionamento. Você sempre vai estar se relacionando com outras pessoas. Os gêmeos é isso. É você identificar nos outros aquilo que está dentro de você. Então aqui vai falar muito profundamente dessa coisa de eu compreender o porquê o outro entrou na minha vida, porque o outro tá passando pela minha jornada, pelo meu ciclo, né? Qual informação isso tá me trazendo? Para que isso serve? O que eu preciso destruir e descriar que esse ser humaninho tá me ajudando a enxergar fora, que eu não tô conseguindo ver dentro? Então tem tudo isso. E aí eu comecei a fazer tudo isso e falar, né, que eu queria destruir e descriar todas as crenças e padrões, principalmente relacionados ao casamento, né, a família. E aí, gente, ó, eu tava com essas frases aqui na cabeça, não exatamente como tá aqui, mas eu lembrava delas, e eu vou ler pra vocês porque tá mandando eu ler, tá? Decreto contra a resistência. Porque o que aconteceu aqui? Eu estou tentando buscar minha verdadeira essência, minha verdadeira identidade, certo? Dentro do casamento, compreender exatamente qual é o propósito desse contrato, né? Dessa aliança, dessa união que a gente faz aqui na Terra com o nosso cônjuge, certo? Não é aquilo que todo mundo declarou até hoje. Que tem que ser submisso, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, né? E tudo mais. Tem um propósito maior. Então, eu tô me limpando pra entender tudo isso. E com essa história das cobertas ontem, veio muito forte isso pra mim. E eu tava deitada com o Luiz assistindo o Da Vinci lá, né? E na série do Da Vinci, Os Demônios de Da Vinci, tem muita traição, tem muita, né, muita coisa, assim, muito jogo de interesse também político nos casamentos, né? Olha só, a gente tá falando do Da Vinci, lá tem a Roma, né, que fala muito da igreja romana e tudo mais, e das alianças políticas que se fazia entre os reinos, casando um com o outro, para unir os reinos e ter mais poder sobre os outros. Então o casamento é isso, é um contrato que une poder para destruir os outros. Entende? Então, quer dizer, de lá já vem um conceito totalmente distorcido. E é como eu sempre falo, eu assisto hoje, tudo que eu assisto na TV hoje, eu vejo além da matéria, eu vejo a informação espiritual que tá por trás, o que aquilo tá me mostrando como um espelho, né? Do que eu tenho nutrido dentro de mim. Não deixa de ser. Tudo que tá fora é o que tá dentro. Então, se aquela série me chamou a atenção e eu tô assistindo, é porque eu tenho armazenado em mim aqui, os 6 copas, né? Eu tenho armazenado em mim aqui o legado que eu trouxe da minha família, que tá influenciando as minhas ações. Os sentimentos que influenciam as minhas ações, minhas orações, né?
isso tudo. Então, o que que acontece? Por isso que eu falo, a primeira lei hermética é o pensamento. Ah, o mundo é criado pelo pensamento, ok. Mas quando a gente está falando de cartas, o pensamento não vem primeiro que o sentimento. A ordem seria a matéria primeiro, tá? Então é ouros. Depois a gente vai falar de copas. Depois a gente vai falar de espadas. E depois a gente vai falar de paus. Essa é a sequência das cartas. Porque a matéria é o que vai mostrar pra você o que já tá criado. Então, quais sementes tem dentro de você? Então, é olhar o fora para reconhecer o dentro. Então, primeiro é a matéria, tá? Depois da matéria é a alma. Então, o que a alma criou? Isso tudo tá criado por conta da alma. Então, quais são as energias que estão na alma? Certo? E aí, depois, logo em seguida, vem com essas energias que tá na alma, os pensamentos. Porque é a alma que influencia os nossos pensamentos, não o contrário. Tá? A gente acha que é o pensamento que está influenciando a alma, mas é o contrário. Tá? O que eu tenho armazenado dentro da alma que influencia a forma que eu penso e que eu reajo a todas as coisas aqui. Tá? São as dores que eu tenho armazenada dentro de mim. E aqui essa carta fala muito disso. Olha aqui a lousa, gente, olha. Eu tava falando da lousa, né? Ó a lousa e olha os livros. Então, tudo aquilo que eu armazenei de conhecimento fica armazenado em mim, que me causa dor. Então, quais conhecimentos que eu tive distorcido da realidade divina que estão me causando dor? Tá? Que fazem eu agir na agressividade. Então, eu falo de forma agressiva, eu falo de forma negativa, eu reajo de forma negativa. É sobre isso. Aí, olha só. Ontem, deitada lá, quando começou toda essa coisa, eu comecei a declarar. Isso é a travessia. Isso é o sinal da mudança que eu fiz dentro de mim, acontecendo no físico, né? Que eu fiz na energia, agora se manifestando na matéria. Ó, se manifestando na matéria, limpando para uma nova matéria surgir, certo? Então, é a limpeza daquilo que tá na minha alma. Eu reconheci, ó, eu reconheço a dor, certo? Eu rebato a dor, eu troco a semente da dor e crio uma nova matéria. Então, eu mudo a forma de pensar, declaro de uma nova forma e vou criando uma nova matéria. Então, aquilo que eu tô destruindo e descriando de dentro de mim, agora começa a vir pra fora para descriar a matéria, tá? Então, é um sinal de que aquilo que eu tô fazendo tá dando resultado. Tá funcionando, tá? Sinal físico da mudança que você tá causando internamente. Então, você vê isso como uma intuição e começa a trazer essa cura pra você. Então, comecei a fazer isso. E aí, eu coloquei, eu destruo e descrio toda a resistência da minha alma à mudança. Eu reconheço que isso é a mudança. E destruo e descrio tudo aquilo que está resistindo à mudança. Do mais profundo das minhas raízes. Na medida que eu vou me curando e me libertando, eu curo minha ancestralidade, minha descendência. E todos aqueles que compartilham da mesma energia. E aí, principalmente nessa casa, né? E olha aqui, gente, a carta aqui. Caiu um negócio aqui em cima. A Fênix, né? Aqui tá dizendo que... Aqui é o 5. 6. A oração. Então, aqui eu tô matando o velho para nascer pro novo. A morte. Então, eu estou destruindo a minha velha essência. Ó, destruo e descrio. E crio uma nova essência, tá? E aqui é... o resultado dessa limpeza. Então, quando eu começo a colocar sementes espirituais dentro de mim e rebater essa dor com essa semente espiritual, tá?
começo a falar, não, não é bem isso, não é isso que eu quero. Vou deixando a minha intuição me guiar, eu vou limpando dentro da minha alma, destruindo e descriando aquilo que estava, né, causando dor. Eu mudo a matéria. Gente, a matéria aqui não tá dizendo da matéria física só. Eu tô falando do mais profundo da alma. Então, eu estou mudando a base do meu conhecimento, tá? A base do meu conhecimento. Do conhecimento que eu tenho a respeito de tudo que está na existência. Então, eu mudo a base desse conhecimento. Eu mudo os sentimentos que eu tinha, né? Eu começo a ganhar novos diplomas aqui. Novas taças, troféu, né? Como se eu tivesse passado de ano. Aqui, todas essas cartas, elas contêm muito livro, ó, muito conhecimento. Tá vendo? Ó, livro aqui, aqui atrás tem livro, aqui atrás tem livro. Então, aqui tá falando muito de conhecimento, tá? E aqui tem as poções, né, ó. É como se estivesse falando da alquimia. Eu começo a transmutar as energias da minha alma, tudo aquilo que eu recebi. Eu começo a transmutar. E isso vai fazendo o quê? A morte. Então eu morro pro velho e nasço para um novo, né? Transmutando as energias e criando uma nova realidade daí. E aqui nós estamos falando da alma. E esse é o 6, que seria o que está acontecendo no mais profundo da minha alma, tá? Então, esse presente que está se apresentando para mim, da forma que eu estou reagindo a ele, representa o que eu tenho armazenado dentro da minha alma e o que eu vou armazenar dentro da minha alma em relação a isso, certo? Só que assim, o que eu tô passando para vocês é como eu agi nessas situações, como eu estou agindo, como eu estou enxergando. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui, dos decretos e tudo, eu estou destruindo e descriando e fiz o decreto, tá? Então, ontem eu desci, peguei o meu caderno e comecei a analisar todo o meu dia. Isso vocês vão fazer todos os dias no caderno de decreto. Então, eu comecei a analisar todo o meu dia. Aconteceu isso, tá? Então, nessa situação, eu reconheço isso. A crença padrão essa. E vou deixando a intuição me guiar. Pra eu também entender. E eu fui fazendo. Então, eu vou destruindo, descriando, descartando, desconsiderando e isolando aquela energia pra ela não ter mais ação, né? Ela não me influenciar mais, ok? Então, o que eu tô mostrando pra vocês? O passo a passo de como eu faço. Então, a carta aqui tá mostrando exatamente como a minha energia está correspondendo a isso. Só que eu sou seu espelho. Então, se você fizer da mesma forma, se você agir do mesmo jeito, se você usar a mesma receita do bolo, você vai ter o mesmo resultado, tá? Então aqui o que eu fiz? Eu fui reconhecendo que todo aquele movimento, todas aquelas informações que estavam vindo, era a minha espiritualidade me guiando, me direcionando para as crenças e padrões que eu precisava destruir e descriar ontem, para a energia que tá dentro de mim. E isso eu tenho feito todos os dias. Então eu reconheci isso, reconheci minhas sementes e rebati aquelas informações de uma forma diferente, baseada no conhecimento espiritual que eu tô tendo agora. Para você ter ideia, a hora que do mal, né, resiste ao diabo e ele se apartará de você, a gente tava conversando, eu nem lembro a respeito do quê? Ah, a Maria Grande, minha filha. Ela pegou e atravessou a rua e falou, mãe, eu vou lá no postinho e tal, assim. Falei, tá bom, pode ir. Só que aí eu virei pra ela e falei assim, lembra de uma coisa. Você vai. Só que eu quero que você vai declarando daqui lá. Eu resisto ao mal e todo mal tem que se afastar de mim. Eu resisto ao mal e todo mal tem que se afastar de mim. Todas as crenças e padrões estão criando essas energias, né? Ou esses sintomas negativos no meu corpo. Eu reconheço que é uma resistência à mudança. Eu destruo e descrio isso. E eu resisto ao mal para que ele se afaste de mim. Entende? Porque se você não tá se sentindo bem, você tá se sentindo mal. Se tem o mal, você tem que resistir ao mal. Então eu falei pra ela, eu quero que você vai declarando. Eu não quero só que você vai lá pra pegar um remédio e acabou. Eu quero que você destrói isso de forma espiritual, mental, emocional pra limpar. Ah, mãe, tá bom. Então eu fui falando pra ela. Só que aí a vizinha tava ali, ela ouviu. Ela falou, mas tá pegando todo mundo. Eu falei, não.
Não tá pegando todo mundo. Não é assim. E isso é um sintoma físico de uma mudança que tá acontecendo ou de algo ruim que tá dentro de você. E a Bíblia diz, resista ao mal e ele tem que sumir da sua vida. Foi assim que eu falei pra ela. E tá aqui que eu acabei de ler pra vocês. Resiste ao diabo e o diabo... Vamos ver se tá aqui ainda. Ó, 1803, 18 é a torre. 1803. O inconsciente se apresentando das sementes que você tem dentro de você para você zerar aquilo e buscar uma nova informação, um novo conhecimento. Certo? Vamos lá. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Então eu comecei a falar isso pra ela. Então, na verdade, na hora que ela veio com a informação da doença, mãe, eu vou lá porque eu não tô bem, tá? Eu vou no postinho, eu falei, resiste ao mal e ele se afastará de você. Eu estava aqui, ó, guardião da semente. Qual o pensamento? O divino. Tá falando aqui, ó. Portanto, submetam-se a Deus. Guarde na tábua do teu coração as palavras divinas. Sabe? Para que você possa destruir e descriar tudo aquilo que tá dentro de você. Então, naquele momento eu percebi que a base que eu tenho agora dentro de mim já tá mudando. É como se fosse a Bíblia, a tábua do meu coração, tá? A matéria. Então, a palavra material, o conhecimento que eu tenho já tá mudando. E aí, o que acontece? Quanto mais você faz isso, mais você renova, né, a tua espiritualidade. Aqui tá dizendo que todas essas ações que eu fiz durante essa semana até hoje, né, estão renovando, transmutando as energias, matando, finalizando de uma vez por todas, que aqui é a morte, ó, tá? Olha lá, a morte, 13, né? O 13 é 1 e o 3, essa é a imperatriz e o mago. Então, eu estou mudando a base da estrutura dentro da minha ancestralidade, tá? Que aqui é o 6, ó. É a carta de número 6. Então, é a base que eu tô armazenando do conhecimento que vai impulsionar a minha alma agora. Então, eu tô destruindo lá dentro da minha alma, do mais profundo dela, da minha ancestralidade, das minhas raízes ancestrais, nos ossos, né? Tudo isso, certo? Então, esse destrui e descrio que eu estou fazendo aqui na matéria, nesse momento, mudando esta base de conhecimento que eu tenho aqui, está trazendo uma purificação e uma cura para minha alma. E aqui, essas crenças, esses padrões vão parar de ter poder sobre mim, porque tá destruindo, ó, morreu, não tem mais, certo? Então, tudo isso que eu fiz está trazendo uma conexão espiritual maior, uma nova semente, mais conexão com a espiritualidade para ouvir a espiritualidade, eu estou mais atenta a isso, certo? E trazendo esse destruir e descrio para dentro de mim, matando aqui as crenças e padrões do mais profundo da minha alma, da ancestralidade, ok? É sobre isso. Então, aqui é o tarô A Bússola da Alma. E eu vou deixar aqui uma frase para vocês, tá? Que eles querem que deixe. Lembrando, pesquise sobre Santa Rita de Cássia, das causas impossíveis. Não é só das causas impossíveis. Ela reconheceu, né, que de alguma forma... mas... Gente, a cura não é porque ela estava na igreja, ou é porque vinha de dentro dela, desse amor que ela tinha no coração e desse desejo de trazer cura e libertação, tá? E o nome dela era Margarida, né? Margarida. E ela gostava de rosas vermelhas. Então, hoje, toda vez que eu vejo uma rosa vermelha ou uma margarida, eu lembro dela, tá? E as rosas têm espinhos, né? Então, rosa vermelha, ela contemplava a beleza da rosa, mas ela sabia que tinha os espinhos. As dores que a gente carrega na alma que precisam ser curadas, tá? Para que a gente encontre a beleza, a gente tem que saber lidar com os espinhos. Não que eles não precisam parar de existir, a gente precisa saber lidar com eles, tá certo? Então, vamos lá, decreto contra a resistência, porque tudo isso daqui tá falando da alma resistir à mudança, tá? Quando você já tá passando pela travessia do velho pro novo,
E aqui é exatamente isso que tá acontecendo, porque chegou minha nova certidão de casamento e agora eu vou fazer minha nova identidade, tá? Só vou conseguir fazer isso na segunda-feira. Hoje ainda é quinta. Então você pensa, tem mais uns dias pela frente pra mim ficar sem identidade nova. Mas tem um propósito nisso tudo também. Então cada dia carrega uma energia, tem um significado, tem um motivo e vamos ver que dia que isso aqui vai sair, certo? Então assim, vamos pro primeiro decreto aqui, tá? Decreto contra a resistência. Tudo isso que tá acontecendo comigo, eu reconheço que é um sinal físico da transformação, da travessia, da mudança acontecendo de dentro para fora, certo? Então, eu reconheço que é um sinal físico da travessia, da mudança acontecendo, da mudança que eu fiz internamente agora se tornando visível, mudando o externo, mudando a matéria fora de mim, trazendo uma renovação. No físico também, né? No espírito, ó, tá? Ou seja, o espírito é a matéria, onde você anda, são suas ações. O espírito tá se renovando para trazer uma nova vida. E eu destruo e descrio todas as crenças e padrões que estão criando resistência a essa mudança. Eu isolo toda a energia de resistência, para que ela não tenha mais influência sobre a minha alma, sobre minhas orações, ações, intenções e manifestações. Assim é, está feito. Então vamos guardar esse como o primeiro decreto, tá? E a gente vai usar esse decreto até o próximo vídeo, tá certo? Ou não o próximo... o próximo vídeo deste canal, né? Agora eu vou fazer a parte 3 no outro canal. Não faz sentido isso, Andréia. Quem disse que tem que fazer sentido? Tem que trazer cura. Tem que trazer cura, tá? É pra gente parar de aceitar as informações que vêm de um único lugar. A gente buscar o conhecimento é isso. É a gente não aceitar tudo que a gente ouve de um lugar só, de uma fonte só. A gente tem que ir em várias fontes. Mas você é a mesma fonte nos 3 canais. Tudo bem, mas eles só estão te mostrando como fazer e estão fazendo com que você crie um hábito de buscar, pesquisar, é como eu fiz agora, ó. Eu tô aqui falando pra vocês, eu sei a frase, mas eles mandaram eu buscar aqui, enquanto eu tô falando com vocês, pra mostrar. Então, ou seja, eu fiz uma busca aqui pra, 18:11 agora. Pra trazer pra você essa informação, tá? 18 é a torre, né? Não, 18 é o inconsciente, a lua, ou seja, tudo aquilo que tá armazenado dentro de você. E aqui ele tá falando pra buscar o conhecimento também fora, né? E é sobre isso. Então, bora lá. Eu vou pro próximo passo, que é a finalização, tá? Vamos para o despertar da magia, que vai ser a parte do espírito que vem o lado solar. Então, toda essa transformação que a gente fez, reconhecer tudo que estava acontecendo e agir dessa forma, trouxe uma transformação para a alma, trouxe uma energia para a alma, trouxe uma mudança para a alma, certo? Agora vamos ver o que essa energia da alma está refletindo para o novo que está chegando, que são as nossas orações e ações futuras. Aquilo que está nos influenciando, né, no novo. Então vamos ver as energias que estão no espírito aqui, influenciando a gente, tá bom? Beijo no coração, até o próximo vídeo desse canal e bora pra lá! O Despertar da Magia para o vídeo de Capricórnio, tá bom? Beijo, até, tchau! Eu sei que não sou só